Fala, queridos alunos, professor Samuel Dória mais uma vez falando de matemática com vocês. Pois é, chegamos em nossa quarta aula de nossa maratona de estudos. Somos gratos a Deus pela dádiva da vida, pelo dom da sabedoria e nos permitir que durante esse período de dificuldade nós possamos nos reinventar e estudarmos juntos. Pois é, quero agradecer a você, aluno, pai de aluno, por ter abraçado esse projeto. A você, professor, que tem acompanhado o seu aluno. Hoje quero também agradecer à Secretaria Municipal de Educação pela oportunidade a mim dada de estar inserido nesse projeto. Quero agradecer a Amanda, a Tiago, quero mandar um abraço à coordenadora Alexandra da Escola Oséias, ela que é uma coordenadora dedicada, que tem acompanhado os seus alunos, que tem me ligado, mandado mensagem pedindo soluções quando os alunos enfrentam algum tipo de dificuldade. Sendo você, coordenador, professor e diretor, abraçando esse projeto, nós podemos ir mais longe. É durante esse período de dificuldades que nós temos entendido o quanto é importante a educação. Também quero mandar um abraço para o meu coordenador de matemática, Altemar, ele que tem sido um braço direito para mim, uma pessoa que tem me orientado, me instruído, me ensinado, tenho aprendido bastante com eles. E junto nós temos somado os esforços e conhecimentos para que nós possamos levar a melhor aula de qualidade para você, aluno. Portanto, o meu abraço vai para todos aqueles que somaram os esforços e que juntos estamos tornando desse projeto uma realidade. O meu abraço especial vai para as alunas Beatriz e a aluna Mariane, elas que são da Escola Joaquim Costa, que nos enviaram essas fotos mostrando o ambiente em que elas organizaram para estudar. Aquele espacinho na casa delas que virou nossa sala de aula e que ali estamos nos encontrando e estudando juntos. O meu abraço para vocês. Quero também mandar um abraço para o aluno Daniel, ele que é da Escola Oséias, orientado pela coordenadora Alexandra, e nos enviou essa foto mostrando o ambiente de estudo deles. Um abraço para você, Daniel, e a coordenadora Alexandra. Então, gente, vamos iniciar nossa aula de hoje, lembrando que o nosso componente curricular continua sendo matemática e que essa aula tem como público-alvo vocês, alunos dos 7º anos do ensino fundamental. E nessa aula de hoje, nós iremos discutir sobre a multiplicação e divisão de números inteiros. Essa aula encontra-se a partir da página 59. E você, que não tem ainda o livro didático, pode baixar o seu livro virtual através do link deixado na descrição dos vídeos. Vamos iniciar nossa aula? Lembrando que cada aula tem um objetivo. E o objetivo dessa aula é realizar multiplicação envolvendo números inteiros. Nós já trabalhamos no ano passado a multiplicação com números naturais. Agora, esse ano, nós iremos discutir as habilidades da multiplicação com números inteiros. Lembrando que as habilidades do ano passado, elas servem para esse ano. Agora, nós iremos solucionar um dos problemas propostos na aula anterior. Pois é, na aula anterior, um dos problemas proposto foi: em Brasília, capital do Brasil, a temperatura mínima foi de 20 graus Celsius. Como a temperatura nesse dia subiu 8 graus, qual foi a temperatura máxima registrada em Brasília nesse dia? De que forma você solucionou esse problema? Quais habilidades você usou para solucionar esse problema? Esse é um desafio muito simples para você, aluno do 7º ano, e que eu tenho certeza que você solucionou com toda a facilidade. Vamos juntos? Então, esse problema, ele consiste em dizer que a temperatura inicial era de 20 graus Celsius naquele dia. E que a temperatura subiu. Se subiu, aumentou. Se aumentou, é uma adição. E aí, nós iremos somar com a temperatura já registrada o aumento. E o aumento foi de 8 graus. Portanto, nós iremos somar 20 mais 8 e aí nós chegaremos à conclusão de que a temperatura máxima registrada naquele dia foi de 28. Como ele nos dá as opções, nós iremos dizer que foi letra B, 28 graus Celsius, a maior temperatura registrada naquele dia em Brasília. Foi essa a resposta que você encontrou? Muito bem. Então, vamos continuar com nossa aula? Vamos discutir e aprender novas habilidades? Vamos juntos? Agora, nós iremos falar um pouquinho da subtração com números inteiros. Mas por que um pouquinho? Porque na aula anterior, quando nós estávamos falando de multiplicação, em uma das propriedades da adição, nós falamos da subtração. E aí nós vamos ver agora quais habilidades da adição
consiste em ser a subtração. Olha, então, nós tínhamos, na aula anterior, nós falamos da adição entre dois números inteiros com sinais diferentes. Quando nós exploramos essa habilidade, nós falamos que subtrai. Nós dizemos o seguinte: na adição de números inteiros com sinais contrários, subtrai e conserva o sinal do número de maior modo. Se nós falamos subtrai, nós já estamos falando de subtração. Então, aqui eu tenho mais 2 somado com menos 3. E que mais 2 somado com menos 3 dá menos 1. Então, nós subtraímos. Portanto, nós estamos vendo que a subtração ela pode ser uma das propriedades da adição. Temos também uma definição para a subtração. Na subtração, somamos a primeira parcela com o inverso da segunda. Parcelas são aqueles númerozinhos que estão sendo somados entre si. Então, nós temos aqui menos 8, menos mais 8. Consiste em ser a primeira parcela menos 8, ao invés de subtrair e somar, com o inverso da segunda parcela mais 8, passou a ser menos 8. O que nós fizemos aqui? Nós pegamos a primeira parcela menos 8, pegamos o sinal de subtração, invertemos por um sinal de adição, pegamos a segunda parcela mais 8, invertemos com menos 8. Ou seja, mudamos os sinais e a operação. Agora, ao invés de uma subtração, nós temos uma adição. Uma adição de números inteiros com sinais iguais. E que sinais iguais somam e conservam o sinal. Portanto, menos 8 somado com menos 8 dá menos 16. Então, viu quanto é fácil subtrair números inteiros? Viu também que a subtração de números inteiros ela não é uma propriedade única. Ela não é uma operação isolada, ela é uma das propriedades da adição. Vamos continuar nossa aula? Então, agora, nós já vimos a adição e a subtração de números inteiros e percebemos as diferenças existentes entre elas. Agora vamos iniciar o trabalho com a multiplicação de números inteiros. Vamos iniciar esse trabalho? Em quais situações nós precisamos utilizar a multiplicação? Será que a multiplicação com números inteiros é parecida com a multiplicação de números naturais? E aí, o que é que você acha? Vamos ver juntos? Então, nós iremos começar falando da multiplicação com um desafio. Esse desafio eu irei deixar para solucionarmos no final da aula. Mas aí você, em sua casa, vai pausar o vídeo, solucionar esse problema e no final da aula você vai conferir o resultado. Então, vamos falar da multiplicação com números inteiros, explorando casos. Pois é, o primeiro caso em que nós vamos explorar é um caso em que nós iremos multiplicar os dois fatores, sendo eles números inteiros positivos. Então, nós temos dois números inteiros, sendo eles positivos, e nós iremos multiplicar eles entre si. Nós iremos multiplicar mais 6 vezes mais 4. Primeiro, vamos entender. Se os dois são números positivos, o resultado não pode ser diferente. Será um número positivo. Segundo, 6 vezes 4 é 24. Agora, nós temos mais 8 multiplicado por mais 15. Continuamos entendendo. Dois números positivos, o resultado é positivo. 8 multiplicado por 15 dá 120. Então, nós multiplicamos aqui dois números inteiros positivos. E o que nós entendemos? Que a multiplicação de dois números inteiros positivos dá um número inteiro positivo. Vamos continuar? Agora, nós iremos falar do segundo e terceiro caso. No segundo caso, o que é que nós queremos? Um fator é um número inteiro positivo e o outro é um número inteiro negativo. Ou seja, diferente da anterior, agora nós temos um positivo e um negativo. Vamos ver como se dá essa multiplicação? Essa multiplicação é que nós temos mais 6 vezes menos 4. Olha, nós podemos dizer que temos 6 vezes de menos 4. Se nós temos 6 vezes de menos 4, nós iremos escrever o menos 4 6 vezes, somando entre si. Mas por que somando entre si? Porque nós vimos nas propriedades da multiplicação envolvendo números naturais que a multiplicação ela é uma soma de fatores iguais. Então, eu vou somar o menos 4 com ele mesmo 6 vezes.
E aí, nós já passamos também a explorar a habilidade da adição de números inteiros. Vamos lá. 4, somado com 4 dá 8, somado com 4 dá 12, somado com 4 dá 16, somado com 4 dá 20 e somado com 4 dá 24. Mas você está percebendo que nós escrevemos ele negativo. Por quê? Porque na adição de números inteiros, se os sinais forem iguais, soma e conserva o sinal. Então aqui nós temos uma soma de números inteiros todos de negativo, o sinal é negativo. Segundo, ele está dizendo que a multiplicação de um número inteiro positivo por um número inteiro negativo em qualquer ordem resulta em um número inteiro negativo. Como em qualquer ordem? Assim, se o 6 fosse negativo e o 4 fosse positivo, daria negativo do mesmo jeito. Até porque nós vimos no sexto ano que a ordem dos fatores não altera o produto. Vamos continuar? Terceiro caso. No terceiro caso, ele está dizendo que os dois fatores são números inteiros negativos. Olha, multiplicamos dois fatores positivos, resultado deu positivo. Multiplicamos um positivo e um negativo, resultado deu negativo. Agora vamos multiplicar dois negativos. E aí o que é que você acha? Que o resultado vai ser positivo ou negativo? Vamos ver juntos? Então nós temos menos 4 multiplicado por menos 8. Já percebeu que o resultado vai ser positivo? Vou lhes dizer quais habilidades nós usamos para confirmar isso. Primeiro, vamos fazer 4 vezes 8 dá 32. Segundo, nós vamos entender o seguinte. Se é uma multiplicação, nós temos dois sinais negativos, quantidade pares, o resultado vai dar positivo. Aí ele completa. A multiplicação de dois números inteiros com sinais negativos resulta em um número inteiro positivo. Aqui nós temos menos 6 multiplicado por menos 3. Também, da mesma forma, nós temos uma multiplicação de dois números inteiros com sinais negativos. São dois sinais negativos. Quantidade pares de sinais negativos. Dá positivo. Então, menos 6 vezes menos 3 dá mais 18. Tem uma curiosidade que nós iremos discutir juntos. A curiosidade é a seguinte. Eu tenho aqui menos 2 multiplicado por menos 3, multiplicado por menos 4 e multiplicado por menos 1. Ou seja, eu estou multiplicando 4 números inteiros, todos negativos, e estou dizendo que o resultado é positivo. Você compreende isso? Então é assim, se na multiplicação com números inteiros, a quantidade de sinais negativos existente naquela operação for quantidade em pares, o resultado é positivo. Então eu tenho 1, 2, 3 e 4 sinais negativos. O resultado dá positivo. Daí eu tenho mais 2 multiplicado por mais 3, multiplicado por mais 4, multiplicado por menos 1. Agora, eu estou multiplicando 3 fatores positivos por um fator negativo. E o resultado deu negativo. Portanto, nesse caso, é porque a quantidade de sinais negativos é quantidade ímpares. Nós temos apenas um sinal negativo. Então, dá para entender que se a quantidade de sinais negativos for quantidade pares, o resultado é positivo. Se for quantidade ímpares, o resultado é negativo. E aí você pode estar se perguntando, e os sinais demais? Os sinais positivos, eles só interferem se forem todos positivos. Se forem todos positivos, só pode dar positivo. Aí nós chegamos à conclusão. Na multiplicação entre números inteiros, se a quantidade de sinais negativos for quantidade pares, o resultado é positivo. Se for quantidade ímpares, resulta em um número negativo. Você conseguiu entender ou relembrar essas habilidades? Ficou claro para você de que forma nós iremos multiplicar números inteiros e qual é o resultado da operação de multiplicação entre números inteiros, sendo eles positivos e positivos ou negativos e negativos? Vamos continuar? Agora nós iremos solucionar aquele pequeno desafio do início de nossa aula. Vamos ver? Então o desafio é, em uma prova de matemática, haviam 8 questões. Cada resposta correta valia 3 pontos. E cada resposta incorreta valia menos 2. Daí, Patrícia acertou 5 questões e errou 3.
qual foi a pontuação de Patrícia? De que forma você solucionou esse problema? Vamos solucionar juntos? Nesse caso, nós iremos precisar explorar duas operações, multiplicação e adição. Primeiro nós vamos entender, cada resposta certa, ela ganha 3 pontos. Então, eu vou representar por mais 3. Cada resposta errada, ela perde 2 pontos. Então, eu vou representar por menos 2. Sendo que ela acertou 5 questões. E sendo que ela errou 3 questões. Olhe, aí ele quer saber qual foi a pontuação final. Acertando 5, nós faremos mais 3 vezes 5, dá mais 15. Errando 3, ela dá menos 2 vezes 3, dá menos 6. Portanto, agora eu irei somar mais 15 somado com menos 6. Lembra que na adição de números inteiros com sinais contrários, a gente subtrai e conserva o sinal do número de maior módulo. Portanto, mais 15 somado com menos 6 dá mais 9. Então, nós estamos dizendo que a pontuação final de Patrícia foi de 9 pontos. Foi esse o resultado que você encontrou? Foram essas as habilidades e operações que você explorou? O importante é que chegamos à mesma conclusão. 9 pontos para a Patrícia. Portanto, chegamos ao final de nossa aula. Não esqueça de solucionar o desafio proposto. O link está na descrição do vídeo. Você irá ter acesso ao formulário com esse desafio, irá responder, nos enviar e na próxima aula nós iremos discutir uma das questões deixadas no desafio. Um forte abraço e até a próxima aula.